Chateaubriand, eram todos amigos do Poletti nos anos 30 e 40. Eles dormiam ali na chácara do seu Poletti, entendeu? Então eu vou levar, nós vamos andando a pé, quem quiser, nós vamos aqui pertinho, 2 esquinas, só para vocês verem, fotografar, para vocês saberem onde começou a Uva Itália no Brasil. Quem quiser ir, nós estamos indo lá agora, tá? É a pé, aqui pertinho, tá? Você viu, cara? Muito rápido, lá em cima. Eu estava até comentando com ele. Obrigado. Eu vou contar, vocês vão ficar... Vem. Pessoal, será que vem mais alguém? Não? Alguém falou? Não? Ah, tem mais gente? Vamos entrando. Ah, então já só. Vem cá, vem cá. Tem cachorro. Ó, Carlos, essa casa do caseiro é original da época do Poletti, dos anos 30. Esse barracão é onde eles limpavam as uvas, seu Poletti. Original. Esse original. Original. Que é um... Agora nós vamos vir pra cá, ó. Aqui, ó. Aqui tá um pouco diferente. Para. Ô Maria, Ademar de Barros, que vocês estão vendo aquela videira do quadro. Cadê o quadro? Ó, essa casa foi construída em 1925. Aqui que morava o Luciano Poletti, ali do lado, que era, ainda continuava, ali foi vendido. Ali tinha uma casa terra que chamava Casa dos Visitantes. Ali tinha 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, uma casa terra bonita e uma cozinha. Ali ficavam os visitantes do Luciano Poletti. Lá dormia o Conde Matarazzo, na outra semana o dono da TV Gazeta, outra semana o Conde Crespi, que era o dono da tecelagem hoje na Rua dos Trilhos. Sérgio, amigos dele, né? Amigos tem dele. gente que não sabe, né? Então explica quem que é o Poletti. Então, o Luciano Poletti, para quem não sabe, é o agrônomo ferrazense que trouxe as mudas de uva Itália, uvas de maçã. Aqui tudo começou nesse campo experimental que tinha 12 mil metros quadrados, já foi loteado, só sobrou isso. E eu vou mostrar agora, dá um quadro. Aqui talvez vai dar para perceber, ó. Em frente ao portão aqui da casa dele, ó, na frente, essa mesa que vocês estão vendo em concreto, quando foi a primeira festa da Uva Itália, nesta mesa nós temos fotos guardadas, o Ademar de Barros, governador, sentado ali, com uns 10, 15 caixas de Uva Itália, quando a imprensa do Brasil veio filmar a primeira festa da Uva Itália, fevereiro de 62. Essa mesa de concreto é original da época, Ademar de Barros sentou nessa mesa. Eu tenho foto dela, tá? Essa muda aqui, ó, é que ali já tá tudo de capoeira, não dá para perceber. Esse pinheiro não existia, eles fazem uns 30 anos. O pinheiro original do Luciano Poletti, que era dele, é essa aqui, ó. Essa muda desse pinheiro. Esse é o original dele. As demais, meus primos que plantaram aqui nos anos 80, não era assim. Aqui era tudo aberto. Por quê? Olha bem que eu vou mostrar, ó. Quer ver? Eu me baseio pela porta dele, quer ver? Aqui é o terraço. É que aqui tinha caminhos, aqui tem, ó, vem cá ver, ó. Aqui sobrou um vestígio, venham ver como é que era o negócio aqui. Ó, sobrou, ó, isso aqui, ó. Essa largura aqui, presta bem atenção, essa largura desse murinho, com esse murinho, a chácara era assim, com esse murinho, aonde os visitantes andavam, eram 4 ruas. 1, 2, 3, 4, com 6 metros de largura. Todas essas ruas de Ferraz aqui, quem fez o mapeamento foi o Luciano Poletti, as ruas. Olha que todas as ruas aqui tem 7 metros de largura. Ele fez em 1925. Ele era também topógrafo, né? Além de agrônomo. Então, presta atenção. Isso que vocês estão vendo, esse murinho que ia até lá em cima, aqui não tinha árvore. Aqui era o seguinte, cada 4 metros tinha esse murinho, linha reta. As plantas matrizes do Poletti, as macieiras, ficavam 4 metros uma da outra. Aquelas que ele escolheu, que dava fruta, que tem as fotos lá no museu. Então uma fileira era a coleção de maçã que ele trouxe da Europa. Outra rua ali, cada 4 metros, as peras. Outra rua, os pessegueiros. Então os galhos daqui, das plantas mães, ele tirava os galhos em julho, eles enxertavam 1 quilômetro lá para trás. Chama Bairro do Cambiri, onde era o viveiro dele. Vocês entenderam? Então, aqui essa rua larga que você está vendo, ó, é vestígio, hein? Ó, era a rua que os visitantes andavam, e aqui não era capim. Sabe aquelas pedras branquinhas de rio, redondinha?
Tudo isso aqui é aquelas pedras, para não sujar de barro o pé. Tudo ela é daquelas pedras de rio, branquinha, sabe? A gente pegava o pé no bolso e usava no estilingue. Tudo isso aqui era limpinho. Então era 1, 2, 3, 4. Cada quadra tinha um lote das plantas matrizes que ele trouxe em 1927. Pera, maçã, abricô, o que está nos quadros lá no museu. Então aqui é a largura da rua que andavam a pé era o quarteirão todo, tudo com etiqueta. Então esta planta do Vitália, eram 3 mudas que ele tinha, 3. Uma, onde está a casa amarela, que não é mais dele, que era, o portão dele era por lá. Era uma Vitália lá, 2 Vitália, outra era aqui. Essa que foi tudo estava aqui, quer ver? Esse ano, hein? Olhe bem aqui que eu vou mostrar. Vem cá, venham pra cá. Essa foto foi tirada daqui pra lá. Vê se vocês olham daqui pra lá. Daqui pra lá. Pra lá. Olha como essa topografia é que lá tem aquela mata lá. Isto que vocês estão vendo aqui é ali. Então foi tirada a foto aqui, que a planta ficava de assim, ó. Ela era alta no carramanchão. Ela tinha uns 8 metros de comprimento, 2 metros de altura. Então a foto foi tirada daqui pra lá. Olha como esse fundo é aquele fundo ali. Então esta planta aqui, a primeira festa da Vitália em Ferraz, que foi a do Brasil em 62, os primeiros cachos foi tirado desta planta aqui, colocado naquela mesa de concreto, que o governador Ademar veio inaugurar essa primeira festa. Eu estou com o documento dela, eu vou entregar para vocês para levar para casa. Eu tenho o documento da primeira festa da uva, publicação do jornal do governador. Eu vou dar cópia para vocês. Então daqui tirou-se alguns cachos de uva Itália da planta mãe, foi colocado naquela mesa. Ademar de Barros comeu o cacho, as fotos estão guardadas conosco lá, ele com o cacho na mão, nesta mesa de concreto. Daqui saíram a pé, desceram 6 esquinas, inauguraram a festa da uva Itália, onde hoje lá no centro é Casas Bahia. Casas Bahia hoje era o terreno da fábrica de lixa dos alemães, família Gottardi. Até hoje tem essa firma, tem 120 anos. Eles emprestaram o terreno da Gottardi, que era o terreno da fábrica de lixa, que tem até hoje. Lá foi feita a primeira festa da uva Itália, foram vendidas 600 toneladas de uva fina de Ferraz. A primeira festa, 600 toneladas, que hoje é um número irrisório, mas só que 50 anos atrás, a população de São Paulo era desse tamanho. Hoje 600 toneladas não é nada, mas para a época era, porque a uva Itália na época só comprava quem era rico. Porque o quilo da uva Itália em dólar, na época de hoje, era 10 dólares o quilo. Então pegarmos hoje dinheiro de hoje, 30 reais, dinheiro da época, em dólar, os velhos sempre falavam isso, era 10 dólares um quilo de uva. Tanto é que aqui em Ferraz, os 50 produtores chamavam a uva Itália de ouro verde. Eu lembro que nem hoje, era molequinho assim, ó. Ouro verde, a gente não entendia, moleque. Aí a gente vinha embaixo desse pé, eu e meus primos, a gente olhava, a gente achava que os grãos de uva era pedaço de ouro. Ó, moleque, a gente achava, vinha muitas pessoas fotografar, jornal, a gente, moleque com 10 anos, olhava achando que esses grãos dourados, ó, virou ouro. É ouro, a gente moleque, não entendeu o quê? Então, ó, ela estava plantada de assim, ó. Ele plantou assim, então a guia dela foi para lá, tanto é que o sol nasce lá no leste e morre no oeste. Ele plantou direitinho o polete para ela pegar sol na face de manhã aqui, meio-dia pegava sol em cima do carramanchão, depois das 2, que não tinha essas árvores, pegava o sol na lateral desse pé. Ele plantou ele em sentido cortando leste e oeste. E veja que ele já plantou ela alto, carramanchão, não se conhecia esse tipo de uva. Ele já conhecia ele da Itália, porque a família Pirovano, que criou ela em 1911, na Itália, o seu Poletti foi aluno, foi estagiário de agronomia na chácara dos Poletti, na chácara dos Pirovano. Quem foi Pirovano? A família italiana que criou 100 variedades de uvas de mesa no mundo. Quem foi família Seibel na França? A família francesa que criou 200 variedades de uva de vinho. Então o mundo foi dividido. Família Seibel, criadores de uvas de vinho na França. Família Pirovano, criadores de uva de mesa no mundo. 2 europeus, francês e italiano. E o seu Poletti, depois se formou em agronomia lá na Itália, estagiou com o velho Pirovano, que criou a uva Itália e mais 100 tipos de uvas diferentes. Então, quando ele veio para cá, já formado, ele já tinha 29 anos de idade, ele já trouxe toda a técnica dos Pirovano. Por isso que ela chama a antiga Pirovana número 65.
porque o piróvono fez 100 tipos de uva. Antes de darem nome, ele colocou o velho piróvono. No piróvono 1, piróvono 2, piróvono 3, até número 100. O número 65 foi a melhor variedade que o piróvono escolheu. Por isso que a uva Itália foi dado o nome dela, uva Itália, em 1926. Em 26, colocaram o nome uva Itália, porque foi a melhor uva dos piróvonos. Então o governo da Itália colocou uva piróvono Itália. Deu para entender? Como em 1927, deixa passar assim. Uma foi Luciano Poletti, que ele já conhecia ela. O outro, a família Marengo, do Tatuapé, grande viverista. Em 26, o velho piróvono começou a distribuir essas mudas. As primeiras veio na mão do Marengo, em 27, e em 27 também do Luciano Poletti. Só que a história não conta do Luciano Poletti, eu estou contando. Tem que ser justo. É verdade que os Marengo receberam a muda da uva Itália também em 1927. É verdade. Porque em 26, o velho piróvono mandou carta para os conhecidos dele. A carta italiana estava escrito assim: lançando variedade novità. Novidade em italiano, novità. Em 26. Em 27, os Marengo começaram a distribuir a muda do uva Itália para os amigos deles do mundo afora. Então os Marengos receberam, dos Marengo, receberam do piróvono, e o Luciano Poletti, aluno do piróvono, sabia já da uva Itália, já tinha trazido com ele a uva Itália. Então foram os dois. Sendo que a planta que deu cacho de uva no Brasil foi esta planta mãe, do Marengo não. Isso ninguém conta, e é verdadeiro que eu estou falando. É mérito para todos eles, mas esquecer do Luciano Poletti não é justo. Não é justo. Tanto é que aqui é conhecido o berço da uva Itália do Brasil, tanto é que essa foto é de 1942, ela foi trazida em 27, ela deu os primeiros cachos nessa foto. Eu sei que o nosso caseiro, o seu Francisco, que morou aqui como caseiro dele, começou a trabalhar aqui com ele em 41, o seu Francisco, até 1950. Esse pé, quem adubava ela, era o seu Francisco, nosso caseiro, que foi meu professor. Trabalhou com a gente quase 40 anos, morreu com a gente no coração. Então tudo que tem que falar do Luciano Poletti, todos os detalhes, por que eu sei? O seu Francisco me falou durante 40 anos no meu ouvido. Quando eu consegui os documentos daqueles painéis, que a neta do Poletti, chamada Luciana Poletti, que trabalha no Banco do Brasil, ela me doou em junho de 2010. Desculpa, o ano de 2000, redondinho. Ela achou os envelopes do avô, a mãe dela mandou entregar para mim ser o guardião desses documentos. Foi quando eu fiz aquele museu. A família Poletti, pela neta, Luciana Poletti, em junho de 2000, me doou aqueles documentos. Fiz a ampliação e colocamos no painel. Deu para entender? E ali me senti na obrigação de fazer o museu do Luciano Poletti. Porque lá tem 14 documentos incríveis sobre a uva e as macieiras que ele introduziu no Brasil, em 1927. Então, relembrando, os Marengos foram introdutores também da uva Itália, em 27 foi, mas esqueceram do Luciano Poletti. Não é justo. Sérgio, eu só estou lembrando isso. Em que etapa da história que caiu aqui a uva aqui? Começou a cair a partir de 1977. Mas por que, Quando Sérgio? começou os loteamentos clandestinos em Ferraz. Aí começaram a roubar as uvas Itália das chácaras. E eles foram abandonando as uvas em 80 e 82, por roubo de uva. Aí cresceu São Miguel Arcanjo na uva Itália, que são filhos da gente, que o Susumu Sui, o japonês, primeiro funcionário do Luciano Poletti, da uva Itália, funcionário, foi o primeiro produtor do Brasil comercial da uva Itália. Tanto é que ele recebeu um diploma do governo de São Paulo na nossa chácara em 2002, o Susumu Sui. Veio o pessoal do governo de São Paulo, teve um evento bonito lá, e lá ele foi diplomado como o primeiro produtor da uva Itália no Brasil em Ferraz, o Susumu Sui. Tem até um selo do Correio que nós fizemos, não tem um brasão lá no museu? Não tem um brasão, uma folha de uva Itália, escrito Luciano Poletti, Susumu Sui? Aquilo foi trabalho feito nos Correios do Brasil. Correio, carta, correio. Trabalho que a gente que fez, para registrar Ferraz berço da uva do Brasil. Susumu Sui está lá naquele selo do Correio, como o primeiro produtor. Então ele pegou aqui, Fizeram um equívoco 30 anos atrás, chamavam o Susumu Sui como o primeiro introdutor. Não, a palavra está errada. O introdutor da uva Itália foi o Poletti. O primeiro produtor comercial do Brasil foi o Susumu Sui, com 500 mudas de uva Itália, em 1950, lá no bairro do Cambiri. Depois virou tudo abandonado.
Gente, é uma pena. Essa Ferraz era a coisa mais linda que tinha. Se vocês conseguirem entender essa rua que eu falei, olha a linha do murinho lá, ó. Aqui eram 3 ruas enormes e cada rua, no meio estavam as plantas matrizes que estão lá no nosso museu escrito. Tal macieira, tal pera, tal pessegueiro, aspargo. Conhece aspargo? Eu conheço. Sabe quem introduziu, pelo menos no registro, em 1927, aspargo no Brasil? O seu Poletti. Está registrado no catálogo dele. Sabe quem era sócio dele na plantação de aspargo no fundo de Ferraz? Titilo Matarazzo. Para quem quiser acreditar. O Titilo Matarazzo dormia na casa dos visitantes aqui, que era aqui do Poletti. Aqui morava o Poletti e a casa dos visitantes era a esquina lá. Era isolada a casa. Da família Matarazzo? O Matarazzo, o velho, Titilo Matarazzo. Era amigo dele, dormiam aqui. Ele, Assis Chateaubriand, dono da TV Gazeta, jornalista, dormia aqui. O Code Crespi, o Rodolfo Crespi, que fundou o Juventus na Moca, que tinha tecelagem Crespi, que foi bombardeado na Revolução de 24, onde hoje ele é Pão de Açúcar, na Rua dos Trilhos. O Conde Crespi dormia aqui. Os 4 italianos, amigo do Poletti, filho de italiano, que ele nasceu no bairro da Luz. Ele nasceu dia 11 de agosto de 1895, o Poletti, no bairro da Luz, na Rua Santa Efigênia. Ele é de 11 de agosto, entendeu? Faleceu aqui em Ferraz em março de 62, um mês depois da primeira festa da uva. Ele estava na cama aqui, ele estava adoentado já, o governo de São Paulo veio, homenageou ele na cama, a festa foi em fevereiro de 62. Em março ele faleceu. Ele foi homenageado na cama pelo governo paulista. Se quiserem acreditar, se vocês quiserem acreditar, estou falando, vocês acreditem. Se não quiser acreditar, não precisa acreditar. Estou falando, é sério e é triste de ver a Ferraz. Ademar de Barros aqui direto. Ele comeu nessa mesa de concreto. No dia da festa da uva. Abriu aqui a festa da uva Itália, a primeira do Brasil, embaixo desse pé. Eu estava aqui com meu pai e com meu avô. O que me surpreendia, os carros pretos que paravam tudo aqui do governador, eles, olha como que é essa marca, todos eles de terno preto e camisa branca. O governador e todos os assessores, todos de terno preto. Eu lembro que nem hoje. E a gente parecia tudo misterioso. Aí a gente criança falava, mas o que tem esse pé? Parece, a gente achava, como te falei, grão de uva de ouro, da uva Itália, que a gente achava, porque aqui vinha todas as pessoas do Brasil fotografar esse pé. Todas as pessoas do Brasil, todos. Só que morreu todo mundo. Sobrou o que sobrou de prova, o que o seu Francisco me contou, com o caseiro nosso, foi caseiro dele aqui. Gravei tudo, que eu tenho lavagem cerebral. Caiu as provas documentais que a neta do Poletti nos doou. Fechei a história, eu sei contar. Mas sério, você não estava vivo em 42, eu não, mas o Francisco estava. Ele que podava esse pé, ele aprendeu a podar o Vitale com o seu Poletti. O seu Francisco podava macieira com a técnica italiana da Europa, porque ele aprendeu aqui com o seu Poletti. O seu Francisco era uma alta técnica em fruta fina, europeia, porque ele aprendeu aqui durante 10 anos. E eu aprendi com ele, de tabela, alguma coisa. Por isso que eu não bato muito bem. Tá aprovado? Tá entendido? Que isso é isto, ó. Sérgio, sua muda veio de onde aqui? Aquela que você tem aqui? Lá embaixo, ó. Nós arrancamos ela. Tá vendo aquela casa construída lá? Ó. Ali, aquela muda do 420A, estava naquele lugar do terreno, não tinha essa casa, ainda pertencia aqui. Ela estava lá tombada no chão, que eu conheci aquela planta, porque um dia eu passando aqui já estava meio largado, e eu fiquei com dó, porque lá embaixo tinha uma árvore, eles arrancaram, e eu vi o galho dela subir lá em cima, uns 20 metros. E eu passei da rua, olhando, eu falei, poxa, será que isso é aquela muda do Luciano Poletti? Como eu sabia onde era cerca de arame farpado, e eu entrei. Quando o Brasil ganhou da Alemanha de 2-0. Na Copa. Né? Naquele dia nós arrancamos a muda, ela estava tombada no chão grossa, serrei ela com 1 metro de tamanho, abrimos ela, cavamos 1 metro de buraco, colocamos no carrinho, o Genilson e eu, colocamos no carrinho, plantamos lá, que vocês viram a nossa chácara, um buraco de 1 metro por 1 metro, plantamos, jogamos 50 litros d'água, fomos ver a Copa do Mundo depois de meia hora que o Ronaldo fez 2 gols na Alemanha. Então aquele pé foi plantado no dia da Copa. E não tinha essa construção? Não, aquela construção tem uns 3, 4 anos. Aqui foi loteado tudo com 400 metros, sobrou só esses 1.500 metros original. Porque a entrada do portão ali era o número 112, com a Pedro Fuschini.
Tá na história de Ferraz que eu escrevi. Então entrava por ali. Ali tinha uma placa grande, na época do Poletti, Chácara Pomar Experimental Luciano Poletti. Quando o seu Poletti vendeu aqui, no primeiro ano que ele vendeu, quem comprou foi o senhor Bruto Belli. Ficou com 1 ano e meio só com essa chácara. Aí ele tirou a placa Chácara Experimental Luciano Poletti, esse Bruto Belli colocou Chácara Experimental Bruto Belli. Errado, não devia ter tirado, devia ter deixado o Luciano Poletti. O Bruto Belli, 2 anos depois, vendeu para um amigo do meu avô, amigo da mesma cidade da Armênia, chamada Marash. Ele chamava Garabet Dadian. O seu Garabet era um homem muito caprichoso na uva. Ele cuidou desses pés que nem uma joia. Aqui tinha uma Itália, 2 Itália, 3 Itália e uma ali a Diamante Negro. É uma uva preta assim, quase não se planta mais dela. Tem um pé maravilhoso em Diamante Negro, ali, da coleção do Poletti, as matrizes. Aí o Garabet Dadian cuidou daqui muito bem até o ano que ele morreu, em 68. Aí começou um pouco da decadência. Mas até 68 aqui, tudo que era do Poletti, as macieiras, as peras, as originais, tinha ainda algumas vivas. A gente chegou a ver, que eu cheguei a ver isso aí. Aí depois de 70, 72, as plantas foram morrendo, porque ninguém mais cuidava direito como devia cuidar. E a sua é o que restou? É o que restou de toda a Ferraz até Mogi das Cruzes. Não tem uma chácara da década de 30 organizada igual a nossa, em produção. Da década de 30, não tem. Isso já foi averiguado. Nem eu sabia. Foi uma surpresa triste para mim. Triste. Porque Ferraz tinha umas 130, 150 chácaras bonitas igual a nossa. Todas eram bonitas, uma mais bonita que a outra. Essa era linda, outra era linda, dos japoneses era linda, dos alemães era lindo, dos italianos era lindo, dos espanhóis lá em cima era linda, era uma mais bonita que a outra. Todos finos de fruta. Por quê? Todos alunos de quem? Do Luciano Poletti. Por isso que aqui só tinha mão de obra de primeira linha. Por quê? Luciano Poletti. Sempre Luciano Poletti. Ele ficou esquecido, não é justo. O livro fala a verdade. Quem introduziu a muda de uva Itália em 27 foram os Marengo, vírgula. E também Luciano Poletti. Esqueceram dele. Tanto é que a planta dele foi a primeira que produziu. Tá aí. Tá nos jornais do nosso museu. Anos 40. Os Marengo não produziram quando essa Não. Eles introduziram, mas não conseguiram ela frutificar tecnicamente. O Poletti sim, ele era agrônomo premiado lá na Europa. Essa é a diferença, não estou fazendo fofoca, estou falando a verdade. Estou falando a verdade, eu não posso mentir. Estou sendo justo com o seu Poletti, ele foi esquecido, isso é injusto. Só isso, ele foi esquecido, não tem maldade nisso. Pessoal, tá mostrado? Aqui não sei o que vai acontecer, tá só para derrubar, não sei. Essa mesa, originalíssima, assim, aqui sentou Ademar de Barros, eu tenho essa foto, eu vou mostrar para vocês. Sentado aqui com o pessoal da imprensa, ele aqui uns 10 cachos de uva Itália. Ele com caixa assim na mão, cacho deste pé aqui, ó, 5 metros de longura. Foi colhido daqui e colocado na mesa. Houve aqui uma cerimônia neste local. Cerimônia, a foto eu tenho. Daqui saíram a pé, desceram 5 esquinas, inauguraram a festa da uva com 30 produtores de uva Itália, japoneses e italianos, lá embaixo. Os primeiros que tiveram uva Itália. Japonês pode ser Sumusui. Italiano era a família Magrini, fantástico nas uvas, e os Tempurini, fantástico nas uvas. Vamos sim. Variedades enormes de uva, todas as variedades do Luciano Poletti. Eram bambambam nas uvas. Então eu vou fazer uma pergunta, não uma pergunta, uma indicação. Vocês acham que eu entendo alguma coisinha de uva? Nada. Alguma coisa. Se os velhos da uva tivessem vivo, os velhos Ferraz, eu era, sem dúvida nenhuma, o último da fila. Imagino que eles eram de craque de fruta. Quem vai continuar? Eu seria o último dos 20 que eu conheci craque de fruta. Eu seria o último. Eu hoje era aluno deles. Não estou exagerando. Desde o que era Ferraz na fruta fina, virou lixo. A prova que tem que é verdadeira é o que está lá no nosso museu, com as fotos de jornais do Luciano Poletti, dos anos 30, 40 e 50. A prova está lá. O resto acabou. É uma pena, lamento. Vai ter. Você não se preocupa não. Sério. Boa tarde, onde você vai? Não subi ainda, não subi ainda. Olha o passarinho. Olha, já tem a foto, Não vai chover. Não vai chover. Vamos lá, ó. Aí. Olha o passarinho. Olha lá. Vai lá pro museu lá da chácara, nós estamos empoçamados lá. Ô, louco. Você com a tua vassoura, viu? Vem, tá aqui, mulher.
Aqui, essa é a foto certa. Vai. Pessoal, vem vocês também aqui. Encosta aí, quem falta aí? Senta aqui na frente. Isso aí, ó, tem que pôr o nome de todo mundo, viu? Vem cá. Vai lá você. Tantinho. Luciano Poletti, tá todo mundo aqui, ó. Velho de Portugal, velho de morreu, tá todo mundo aqui, ó. Vamos lá. Você quer encaixar?